Estudo Bíblico Mateus 14, versos 1 a 12, a morte de João Batista. Verso 1, tetrarca, do grego tetrarques, significa quem rege uma quarta parte. No caso, era a quarta parte da Palestina, a Galiléia e a Pérea, que foi legada a Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes o Grande. Cada um dos filhos ganhou uma parte. Depois de muitas viagens maravilhosas de Jesus pela Galiléia, surgiram muitas ideias a respeito dele. Alguns acreditavam ser ele um João Batista ressurreto, embora João não realizasse milagres em vida. Verso 2. Herodias, versos 3 e 4, era filha de Aristóbulo, um meio-irmão de Antipas. Ela foi esposa do seu tio, Herodes Filipe, dando-lhe uma filha, Salomé. Antipas persuadiu-a a deixar seu marido para casar-se com ele, mesmo ele já sendo casado com outra mulher. Tal casamento era adúltero e incestuoso, o que era condenado pela lei de Moisés, Levítico 18, verso 16, e foi reforçado por João Batista, provocando a ira de Herodias. Essa mulher não sossegou até ter sua vingança. Humilhou sua própria filha a dançar, se insinuando para o governador. Antipas mordeu a isca e jurou realizar o que fosse do desejo da moça. E então ela pede, literalmente, a cabeça de João Batista, versos 6 a 11. Versos 13 a 21. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ao saber da morte de seu primo, retirou-se sozinho para o deserto, porque é no deserto que mais ouvimos a voz de Deus. Mas as multidões o seguiram, e ele pode então realizar mais milagres. Versos 13 e 14. Ao cair da tarde, verso 15. Os judeus consideravam 2 períodos distintos na tarde, começando o primeiro cerca de 3 horas da tarde e o segundo ao pôr do sol, conforme Êxodo 12, verso 6. O primeiro período é o do verso 15 e o segundo do verso 23. Jesus desafiou os discípulos a proverem alimento para a multidão, verso 16, e então os tornou ministros de sua própria provisão. Do mesmo modo que Jesus havia miraculosamente providenciado maná para Israel no deserto, assim também Jesus providenciou o pão para aquelas pessoas num lugar afastado. Alimentou os 5.000. Este é o único milagre de Jesus registrado nos 4 evangelhos. Aconteceu por ocasião da Páscoa, João 6, verso 4, portanto, 1 ano antes da morte de Cristo. 12 cestos, verso 20. Representam as 12 tribos e os 12 discípulos e nos ensina que nada deve ser desperdiçado. A multiplicação mostra a compaixão de Cristo pelos famintos e necessitados. Ensina sobre gratidão pela generosidade e provisão de Deus. Mostra a fartura de bênçãos e nunca deixar de fazer bom uso de tudo que Deus nos dá, não desperdiçando. Versos 22 a 36. Jesus foi orar sozinho, verso 23, separado de distrações, nos ensinando que esse é o segredo para ser guiado efetivamente por Deus. Andando por sobre o mar, verso 25. Para fazer isto era preciso ser o Senhor da gravidade, do vento e das ondas. Os discípulos frenéticos deram lugar à superstição. Talvez pensassem que era um arauto da morte que lhes aparecia. Mas Jesus responde, sou eu, verso 27. E em meio à noite escura e tempestuosa, o som da voz familiar devolveu segurança onde a visão não era suficiente. Apenas no Evangelho de Mateus, achamos o relato de Pedro andando sobre as águas, nos versos 28 a 32. Este feito de Pedro demonstra que nos é possível viver o sobrenatural de Deus se andarmos olhando para Jesus e não para as circunstâncias. Prestar atenção ao perigo e às dificuldades da vida, em vez de focar em Jesus, pode nos fazer afundar. Mas ainda assim, quando clamamos, Jesus nos pega pelas mãos e nos coloca num lugar seguro. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Verso 33.
equivalente a libertador divino, o Messias ou Cristo. Embora os discípulos já o tivessem identificado assim, João 1, versos 41 e 49, havia uma percepção cada vez maior da parte dos 12 do que isso significava.